Bom dia, internautas e leitores. Nós vamos começar mais um videochat do Tempo Online. O assunto de hoje é o vírus, a vacinação contra o vírus da influenza A, o H1N1. E a nossa entrevistada desta sexta-feira é Jandira Lemos, que é a coordenadora estadual de doenças transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. Participam também conosco desse videochat a partir de agora Carla Cheim, que é a editora de Brasil do jornal O Tempo. Boa tarde, bom dia, para vocês, ainda estamos de dia. Doutora, o medo de vacina não é novidade, né? Na verdade, desde o início do século passado, quando houve aquela tentativa de se fazer uma campanha de vacinação contra a varíola, uma lei que o médico sanitarista Oswaldo Cruz tentou criar para que a população fosse submetida obrigatoriamente à vacinação contra a varíola, aquilo provocou uma reação popular muito forte, as pessoas chegaram a provocar quebra-quebra, houve quase uma guerra civil, na verdade, em São Paulo, em função dessa tentativa de se fazer uma vacinação compulsória. E as pessoas hoje voltam a ter um certo receio, uma espécie de campanha contra a vacinação da contra o vírus da H1N1 começou a ser feita na internet, com alguns e-mails circulando, alguns e-mails até de conteúdo apocalíptico, dizendo coisas absurdas do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico. E essa vacinação, que já começou no Brasil há cerca de 2 semanas e deve ser estendida a boa parte da população a partir da semana que vem, coloca as pessoas que têm esse medo numa situação complicada. Há motivo para esse medo da vacinação contra o vírus da H1N1? Olha, primeira coisa que nós temos que pensar, que entender, que vacina nenhuma chega em nenhum posto de saúde nesse Brasil, nenhuma unidade, sem passar pelo controle de qualidade. Então, toda vacina brasileira, quando sai a vacina das unidades de saúde brasileiras, elas saem do laboratório, elas passam pelo INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, passam por vários testes, elas sempre são acompanhadas também pelo serviço de saúde do município e do estado, né, e brasileiro. Então passa e chega. O nosso objetivo é que a vacina tenha tão boa qualidade no momento da aplicação, tal qual ela saiu do laboratório. Por isso nós temos controle de temperatura rigoroso, tudo para oferecer o melhor para a população. Então o que é que nós temos que pensar? A vacina toda foi estudada, foi avaliada, foi analisada e o Brasil tem excelentes pessoas, expert na área de imunização, de imunologia, que de forma alguma a OPAS acompanha, a Organização Mundial de Saúde, a Pan-Americana e Mundial de Saúde acompanhando, de maneira alguma seria oferecida à população uma vacina que pudesse colocar em risco a vida dessa população. O objetivo dessa vacinação, acho que aí a gente até vai entender, né, um pouquinho mais. Qual é o objetivo dessa vacinação? Por que foi em etapas e por que foi em grupos? Né? Foi em etapas, o objetivo não é uma campanha de vacinação. Primeira coisa que nós temos que entender, é uma estratégia, tá? Então a estratégia, ela tem que ser adotada, cada estratégia de acordo com aquela necessidade. Com o momento também, né? Com o momento. Então, por que foram primeiro os trabalhadores de saúde, não envolvendo, não dá para ser 100% dos profissionais de saúde que nós temos no Brasil, porque em lugar nenhum a gente não tem vacina para 100% da população. Então, foram os trabalhadores, isto é, aquela população, aquele grupo de pessoas que vai atender aos casos suspeitos de gripe, que pode chegar nos hospitais, pode chegar nos postos de saúde, né, em centros de saúde, unidades de emergência, todos. Então, essas pessoas foram os primeiros a serem contemplados. Por quê? Porque esse grupo tem que estar prontinho para atender se alguém adoecer, certo? Aí depois ele começou a pegar os outros grupos, que foram aqueles que da primeira onda da pandemia, eles foram o grupo mais acometido e que teve desenvolvimento de maior gravidade na doença, e que foi a óbito. Então, aí é proteger esse grupo mais vulnerável e manter o serviço de saúde funcionando. Por isso é que foi dividido em grupos, em etapas, e isso por isso é que chama uma estratégia de vacinação. Gente, então nós estamos protegendo o que mais precisa. Por que o grupo da faixa etária escolar ficou de fora da vacinação? Porque foi um grupo pouco atingido.
Mas a gente teve muitos casos aqui em Belo Horizonte. Nós tivemos principalmente, casos né, na faixa etária, tivemos em algumas escolas, tivemos surto dentro de escola, que foi um surto que, a partir do momento que foi um aluno que foi para fora do Brasil, que adquiriu a doença, que veio e no meio de outros colegas ele transmitiu. Agora, o que nós temos que pensar? Nós fizemos um trabalho muito grande no ano passado, não paramos com esse trabalho e a população tem que colocar isso como consciência dela de que é o trabalho. Doença de transmissão de via aérea superior, via respiratória, é uma doença que se pode prevenir pelos cuidados que a gente passa a ter. Então, nós não podemos parar de ter lavagem de mão, cuidado sempre, ao tossir e espirrar, usar um lenço, se possível um lenço descartável. Se não tiver, é aquilo que a gente chama de etiqueta da tosse. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar o braço e usar o cotovelo. Por que não a mão? Porque a primeira coisa que a gente faz quando espirra, reação, né? A reação é colocar a mão, espirrar e tossir. Não, sempre o cotovelo. Por quê? São gotículas, né? Onde eu tenho o vírus que eu estou eliminando, que pode ficar na minha mão. Aí eu me encontro com você, como vai, Carla? Tudo bem? Pego na sua mão, te cumprimento. Você simplesmente vem, pega, de repente aí coça, acontece alguma coisinha, coça o nariz ou coça o olho, e aí você está tendo aí uma solução de continuidade, você está adquirindo aquela doença. Então, são evitar aglomerados sempre, né? Evitar. Nós estamos a casa dos ambientes sempre arejados, da janela aberta, ambiente arejado, e usar sempre a questão da etiqueta da tosse, né? E de estarmos sempre lavando as nossas mãos. Então, isso nós não deixamos, então nós não podemos. Então, existe uma forma de transmissão, existe a maneira como a gente pode trabalhar de evitar o aumento desse caso. Agora, como aconteceu no hemisfério norte, de 80% a 90% dos casos de gripe este ano não é mais aquela sazonal, é a H1N1. Essa gripe H1N1, que as pessoas se lembram muito bem, nós denominamos como a gripe suína, né? Foi conhecida inicialmente como a gripe suína. Só para lembrar as pessoas... O vírus é derivado da gripe do porco. Porque o vírus é derivado da gripe do porco. Ela apareceu primeiro no México, no começo do ano passado. Já matou cerca de 3.500 pessoas, mais de 3.500 pessoas em todo o mundo. E o que é importante as pessoas saberem em relação à vacinação? A pessoa que está apresentando algum sintoma de gripe, mesmo gripe comum, mesmo a gripe sazonal, ela pode se vacinar, a pessoa pode se vacinar se ela tiver com febre. Quais são as condições que uma pessoa precisa ter para que ela possa se vacinar? Eu faço essa pergunta para a gente começar já a entrar nas perguntas dos internautas. Olha, ela pode se vacinar sim. O que acontece? A vacina, ela não vai eliminar aquela gripe, ela não vai fazer com que ela sare dessa gripe que ela está tendo no momento, tá? Mas ela vai proteger episódios posteriores. Provavelmente, ela pode até estar no momento, no período de incubação. O que acontece muito? Já houve outros momentos, até da vacina sazonal, em que foi falado que fazia mal, que tudo mais que a gripe fazia. Não tem jeito da vacina provocar a doença, porque são vírus mortos, inativados, então ela não provoca a doença. O que ela provoca? Ela provoca uma reação no organismo da pessoa para fazer a memória de defesa caso ela venha a ter contato com o vírus depois. É isso, bem claro para a população entender. Ela provoca uma reação no organismo para que o organismo tenha lá sua memóriazinha de defesa. Se ela tiver contato com o vírus, aí já ativa essa memória de defesa imediatamente para que ela não venha a adoecer. Agora, nós vamos ter gripe sazonal, muitas vezes a pessoa estava num período de incubação, ela pode estar num período de incubação, ela pode tomar a vacina e ela pode manifestar a doença, porque a vacina vai levar, como a outra sazonal, em torno de 2 a 4 semanas para ter proteção. Para começar a fazer o efeito. A proteção. Né? E aí, então ela pode vir a manifestar a doença porque ainda não deu tempo de produzir essa imunidade, essa proteção.